Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da série de videocasts sobre tecnologia e educação, uma iniciativa que dá continuidade à comemoração dos 25 anos da Fundação Telefônica Vivo. Serão 4 episódios para falarmos sobre como as tecnologias podem ser usadas a favor da educação e para trazer exemplos de como isso pode acontecer na realidade e na prática. Eu sou a Caterina Merchan, gerente da área de estudos e coalições aqui na Fundação Telefônica Vivo, e vou mediar nosso primeiro episódio dos videocasts, que vai abordar a importância da inclusão digital no ambiente escolar. Vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelos longos e castanhos. Estou usando um blazer branco, uma camiseta laranja e também estou usando óculos. E esse sotaque bonito é colombiano. Aí eu vou apresentar a nossa mesa, que está recheada de especialistas na temática e que promete uma conversa muito rica. Vou começar com o Doug Alvoroçado. Doug, muito bem-vindo. Ele que é professor e trabalha com a implementação de tecnologias em sala de aula na rede municipal e estadual do Rio de Janeiro. Doug, muito bem-vindo. Poderia começar com sua audiodescrição, por favor? Obrigado pelo convite. Eu sou um homem negro, de cabelos grisalhos e dredados. Uso um óculos prateado, tenho uma barba bem grisalha também, estou um pouquinho acima do peso, esse um pouquinho pode variar. E eu estou com uma blusa rosa, com uma temática assim, parecendo com um crochê, e estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada, Doug. Do lado do Doug temos a Débora Garofalo. Débora, muito bem-vinda. A Débora é professora e gestora de políticas públicas inovadoras da Secretaria Municipal de São Paulo. Ela também ficou conhecida por ser a idealizadora e implementadora do trabalho com robótica, usando sucata na rede municipal de ensino. Débora, muito obrigada. E poderia, por favor, fazer a sua autodescrição? Claro, que prazer estar aqui do lado de pessoas tão queridas hoje para a gente falar de uma temática tão importante. E aí, começando minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, de 1,68 m de altura, uso óculos. Hoje estou com um vestido preto, ele tem alguns detalhes também, em formato de costura. Além disso, eu estou com uns brincos, né, que é um pouquinho mais longo, com pingente perolado e também um colar combinando. Muito obrigada, Débora. E para fechar nossa mesa, temos a presença de forma remota do Flávio Campos. Ele é professor e também pesquisador na Mercer University, nos Estados Unidos, na área de educação e computação. Flávio, muito bem-vindo. Poderia, por favor, fazer a sua audiodescrição? Olá, obrigado. Muito bom participar com vocês, mesmo à distância, né? Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou homem branco, de barbas, grisalho também, né? Tenho estatura mediana, né? Estou portando uma camisa vermelha. Atrás de mim tenho aqui, estou no meu escritório na universidade com alguns livros e sentado aqui para acompanhar, e muito feliz também de estar com todos vocês aqui para debater algo tão importante. Muito obrigada, Flávio. Que bom poder compartilhar essa conversa com vocês. Eu gostaria de que cada um começasse falando brevemente o que primeiro surge na cabeça de vocês quando falam de inclusão digital no ambiente escolar. Para mim, por exemplo, o primeiro que surge é acesso à tecnologia com equidade. E para você, Doug, o que é o primeiro que surge aí? Olha, para mim, a primeira palavra, eu acho que é acesso. Acesso é uma palavra muito importante, né? Quando a gente fala de inclusão digital, é importante que a gente fale desse acesso, desse aluno e dessa unidade escolar a equipamentos de qualidade, a políticas que vão fazer essa inclusão digital acontecer. Então, para mim, acesso é uma excelente palavra para a gente começar essa discussão. Excelente. Débora, quais questões surgem de imediato? Bom, para mim surge de imediato a questão da democratização, né? E democratização de acesso, como bem disse o Doug, né? Para que a gente possa ter aulas mais dinâmicas, mais interativas, mas também um uso totalmente responsível dos nossos estudantes frente a essas novas tecnologias. Então, democratização de acesso. Obrigada. Flávio, qual a primeira ideia aí que surge para falar aí de inclusão digital nas escolas?
Olha, para mim, uma coisa importante em inclusão digital é pertencimento. E é uma palavra, inclusive, que foi trabalhada, né, no livro que recentemente, né, vocês lançaram, inclusive nessa comemoração, que é uma palavra que envolve, né, todo esse acesso, todo esse contato com a tecnologia nos faz pertencer a coisas que nos têm sentido, né? Então, acho que Excelente. pertencimento é algo que vem muito forte para mim quando eu falo inclusão digital na escola. Excelente. Então, pertencimento, democratização e acesso, né? Muito interessante. E agradeço também o Flávio compartilhar. Pessoal que está assistindo a gente no site da Fundação Telefônica Vivo, está disponível o livro sobre inteligência artificial e que vocês podem acessar, ele já está em português, é um livro do Charles Fadel. Então, já obrigada, Flávio, e aproveito aí para fazer a propaganda sobre o nosso livro. Então, vamos trazer agora para o debate a proposta da Política Nacional de Educação Digital, conhecida como a PNED, uma lei que foi sancionada no começo do ano passado, que um dos seus eixos aborda a questão das competências digitais na educação básica. Débora, o que são competências digitais? Como elas podem ser desenvolvidas no processo aí de ensino e aprendizagem? Vamos lá, né? Vamos começar esse debate falando aqui de inclusão, mas eu queria começar a falar que as competências digitais referem-se a um conjunto de habilidades e, mais do que isso, conhecimentos, né, atitudes que permeiam que o indivíduo possa usar a tecnologia de forma ética, segura, mas também responsiva. E dentro desses pilares, né, a gente tem uma infinidade de habilidades e competências que a gente pode estar desenvolvendo, que permeiam o mundo digital, né, as TDICs, as tecnologias digitais da informação e da comunicação, a cultura digital e também o pensamento computacional. E eu queria salientar, já falando um pouco dessa política, que a gente também tem uma outra muito análoga, né, a essa, que é a escola conectada. E o Centro de Inovação da Educação, de Inovação, CIEB, né, o Centro de Inovação da Educação Brasileira, traz ali competências que são essenciais para os nossos professores. Eu queria já aproveitar e trazer isso também para a gente puxar, porque diz respeito à questão da mentalidade, né? Então, de como você analisa dados hoje, traz essa mentalidade da cidadania digital, mas também o pensamento computacional. Então, essas três, elas são primordiais hoje para competências digitais dos nossos professores. E dentro da sala de aula, é importante a gente falar que nós somos todos aprendentes, né? Professores e estudantes. E dentro, então, dos estudantes, você tem ali um conjunto que vão permear esses três pilares que eu citei há pouco, para que a gente possa desenvolver, aí ligado à BNCC da computação, que é um complemento à Base Nacional Comum Curricular, justamente para que a gente possa trabalhar, então, competências associadas, então, ao mundo digital, à cultura digital e ao pensamento computacional. Obrigada, Débora. Doug, ainda falando sobre esse desenvolvimento de competências, de habilidades digitais, quais você considera que são os principais benefícios, tanto para estudantes quanto para os professores, de desenvolver essas competências digitais? Como eles podem desenvolver isso na prática? E você tem algum exemplo que possa compartilhar com a gente? Claro. Acho que o primeiro benefício que a gente precisa colocar em roda é o acesso a essa cultura digital e o exercício de poder aprender mais sobre essa cultura digital, né? Nós vivemos num mundo que hoje é altamente tecnológico, as tecnologias, as telas, os algoritmos estão pulverizados por aí, né? E isso é bom, né? A gente vive nessa sociedade onde isso é uma realidade. E a escola, ela tem que ser vanguardista nisso, né? A escola tem que preparar o aluno como um cidadão crítico para esse mundo em que nós estamos vivendo, um mundo onde as telas estão por aí, onde existem pessoas bem intencionadas que usam essa tecnologia para o bem, para fazer coisas legais, mas também existem pessoas mal intencionadas que querem usar a tecnologia para aplicar golpes, para fazer coisas não legais. Então a escola precisa preparar esse aluno para esse mundo, para interpretar um texto não só no livro, mas também no ambiente digital, porque existe uma diferença, né? A escola precisa ter acesso a essa cultura digital, e o primeiro benefício que eu posso destacar é isso, é o aluno conhecer esse mundo digital, ter acesso a novas mídias, ter acesso a novas qualidades de como criar mídia,
como participar, como ter voz ativa nesse mundo. Será que eu, que moro lá no Rio de Janeiro, eu posso interferir, participar civicamente na minha sociedade? Existem maneiras? Um e-mail ajuda? Ou ter uma página numa rede social onde eu posso detectar problemas ou coisas legais da minha comunidade e publicizar isso de uma maneira positiva? Então, isso é uma coisa que a escola precisa estar atenta e criar. Nossa BNCC já deixa como uma das competências, uma das habilidades que a gente precisa trabalhar nos nossos alunos. E eu trabalho muito assim, né? Um dos exemplos que eu posso dar, eu tenho muitos alunos que tinham desinteresse na escrita comum, assim, vamos fazer uma redação de volta às aulas. Ai, que coisa, meu Deus do céu, né? Mas quando você transporta isso para uma coisa diferente, vamos falar sobre as nossas férias, criando uma postagem para uma rede social. Opa, é completamente diferente de fazer aquela redação, mas eu posso trabalhar a mesma habilidade de autoria. E o aluno talvez se interesse mais, se engaje mais com o tema. E aí depois eu posso trabalhar. Comecei com uma postagem, que é algo menor, e disso transformar numa redação. E nisso, vamos agora fazer uma imagem para compor. Será que a gente tirou uma foto legal nas férias? Que a gente pode? Então eu já fiz esse exemplo, né? Eu já tive a oportunidade de pedir aos meus alunos fazerem um texto, aí eles escreveram lá, corrigimos e tal. Eu falei, agora vamos digitar esse texto, com alunos bem pequenos, né? E é completamente diferente a habilidade de eu pensar num texto escrito, escrever. Agora eu vou transpor esse texto para um ambiente digital. Caramba, eu vou digitar, mas é a mesma coisa? Cabe a mesma coisa? Faz sentido ou não faz sentido? Nossa, foi mais rápido, mas eu já tinha pensado no texto. Então, tudo isso acaba fazendo com que o aluno adquira várias habilidades, né? Habilidades que ele vai levar para a participação cívica dele na sociedade em que ele vive. Então, a gente precisa falar disso. Eu preciso falar da criação de jogos. Eu aprendi uma frase que eu aprendi de uma amiga que eu não sei de onde peço perdão, mas assim, quem não programa é programado, né? Então, a gente acaba tendo que falar para os alunos, olha, esse tipo de aplicativo, ele é assim, se você não tiver de olho nele, ele vai estar de olho em você. Então, essas habilidades da cultura digital são benefícios que a escola precisa trazer para o seu currículo, que precisa trazer para o seu dia a dia, para que nós, professores e alunos, possamos construir essa sociedade do presente com impacto no futuro. Excelente, acho que você trouxe exemplos que realmente dá para implementar, que são inspiradores para quem está aí assistindo. Tanto você quanto a Débora mencionaram a BNCC Computação. E aí eu queria trazer então essa temática, né? Em outubro de 2022 foi homologada pelo Ministério da Educação justamente essa resolução que fala sobre a implementação da computação, sobre esse complemento da computação à Base Nacional Comum Curricular BNCC. E o Flávio, ele participou ativamente na construção desse documento, então, é um prazer aqui ter um desses autores desse documento tão importante. E aí, Flávio, eu gostaria que você compartilhasse com a gente qual a importância desse documento, qual que é a importância da BNCC Computação, como ela é conhecida. Além de utilizar a tecnologia, os estudantes eles precisam compreender as implicações éticas, sociais e culturais desse uso da tecnologia, correto? Pois é, obrigado. Sim, com certeza, né? Bom, a primeira importância que eu vejo para nós, enquanto país, né, é nos colocarmos à altura do nosso tempo. Isso, vários educadores, inclusive Paulo Freire falava isso, né, do uso da tecnologia. Então, assim, talvez demorou um pouquinho, assim como a própria BNCC, né, um currículo Brasil, mas ela veio, né? Então, como você falou, eu participei junto com outros colegas, tanto pedagogos quanto pessoas da computação, num documento que é muito mais que um documento, né? Que é algo que traz o Brasil no patamar de diversos países que se preocupam em fazer com que os seus cidadãos estejam à altura do tempo, conhecendo, né, preparados não só para o mercado de trabalho, mas para a vida, né? Porque esse é um dos principais pontos, no quanto as nossas crianças, desde a educação infantil, que o documento traz, estão, né, como em outros países. A gente fala muito dessas situações de competências digitais, e a Coreia do Sul, por exemplo, tem inteligência artificial no currículo há uma década. Então, para você entender o cenário mundial, né, não é lógico que não são vários países, mas tem muitos que já vêm trabalhando. Então, a gente
coloca o Brasil na importância que o país tem, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo que eu vejo, e aí a Débora falou bem, né? Doug também apresenta esse cenário, que é a primeira coisa é nós temos um documento que trabalha por competências. Então, o que é trabalhar por competências? Você não olha apenas o saber fazer, né? Que é aquele desenho pedagógico, aquele olhar para uma corrente pedagógica que é o ensinar por competências. Então, não é a base do conteúdo em si, mas o conteúdo ele está a favor de um saber fazer, de um saber, né? Que é o próprio conteúdo. Mas trabalhar com essas competências é muito mais. Então, será que então eu vou proporcionar para os nossos alunos com que eles saibam, por exemplo, utilizar um recurso, como o Doug falou, para fazer um blog, para fazer um vídeo no TikTok ou qualquer outra, né? Ou seja, qual for o recurso digital dentro da internet, mas então ele vai poder fazer o que ele quiser. Então, será que ele pode criar algo, por exemplo, atacando alguma questão pessoal de uma outra pessoa, sem refletir sobre isso? Não. Por isso mesmo que essas competências, elas têm saberes, saber ser e o saber ser em conviver. Então, elas foram pensadas para que os alunos e as pessoas, quando olham para um currículo, elas entendem que eu tenho um saber que envolve para eu poder criar uma narrativa num aplicativo de uma história em quadrinhos. Eu não faço simplesmente aprendo a fazer, mas quais são as implicações desse uso, né? Então ali você encontra diversas coisas que envolvem, como a Débora bem comentou, o mundo digital, que é o saber como a tecnologia funciona, o pensamento computacional, que é a resolução de problemas, a solução de problemas complexos pela computação, e a própria cultura digital, né? Que é refletir sobre os seus usos, né? O uso da tecnologia e a reflexão sobre. Então esse documento traz esses elementos. O país se coloca numa posição agora, né, em que nós estamos olhando para todos os estados de uma mesma maneira, então nós trazemos essa unicidade e para elevar, né, as características, o quanto o país, né, tem de bom com seus professores. Doug está aí um professor que está preocupado em fazer com que, quer dizer, eu tenho uma dificuldade em redação, mas eu tenho ferramentas que podem me ajudar, que estão na altura de um aluno que está numa vivência que ele é um nativo digital, mas que pode não compreender o processo da tecnologia em si. Então ele está com o celular dele, então ele está usando lá o dedo para passar as coisas, né? Mas será que ele entende como que esse celular está sendo feito? Em que país? Com que condições de trabalho? Para que ele vai servir de verdade? Quanto tempo eu devo ficar naquela tela? Faz mal para mim? Não faz? Olha quanta coisa existe para a gente refletir, né? Então eu quis só apontar um pouco da competência que eu achei bem legal que a Débora colocou, que é muito mais do que um conteúdo, né? Você está preocupado com como o aluno com aquelas habilidades que ele terá, mas de que maneira ela se relaciona com um ser, né? A reflexão interna da pessoa, do uso dessas tecnologias. Por isso que eu acho que esse documento vem ajudar bastante a gente colocar a nossa educação na altura, né, do tempo que a gente vive e que a gente precisa do ponto de vista curricular, do próprio processo de aprendizagem, que é do aluno, e do ensino, que é o objeto epistemológico da didática, né? Então o ensino é o objeto epistemológico da didática, que é cargo do professor, que é direcionado a ele, embora a gente saiba que ensinar e aprender são processos interligados. Obrigada, Flávio. Realmente é um documento essencial, porque para além de trazer de forma explícita quais que são as competências que devem ser desenvolvidas, ele garante os direitos. Os direitos estão estabelecidos. Quais que são os direitos que têm os estudantes, né? O que eles precisam desenvolver? Eles estão todos contemplados aí nessa BNCC da computação. Obrigada. Débora, você tem uma vasta experiência como professora, 19 anos, né, atuando na rede pública. Você acredita que a adoção das tecnologias, elas mudaram a sua prática? Quais que são esses aprendizados, esses desafios que você enfrentou a adotar as tecnologias na sua prática? Bom, essa é uma pergunta bastante interessante, porque quando a gente fala de tecnologia, eu sempre costumo pontuar o seguinte: tecnologia é objeto de conhecimento e tecnologia é ferramenta de ensino.
né? E eu acho que o Doug traz uma fala, e o Flávio também, quando fala ali de pertencimento, é justamente a gente poder olhar para o nosso estudante e ele compreender o que existe por detrás de um dado. Então, ele não ser somente ali o consumidor daquela tecnologia, ele ser o produtor. Eu acho que é uma grande responsabilidade. E a tecnologia, ela permeia, né, um pouco da minha história. É até um pouco curioso, porque eu sou totalmente da área de humanas, né? E eu tenho um trabalho reconhecido com robótica, né? E me fez ser uma professora diferente, ter esse olhar que nasce de um problema. Por isso que eu acho que trazer a BNCC é fundamental, né? E, claro, eu comecei esse trabalho ainda anteriormente a gente ter esse documento, mas ter ali esse pilar do pensamento computacional, enxergar um problema da comunidade e trazer a resolução através dos estudantes, que foi a questão do lixo, eu acho que foi um grande norte. E isso me modificou totalmente enquanto professora, né, que estava acostumada a uma aula tradicional também, com os estudantes dentro da sala de aula. De repente, eu me vi percorrendo as ruas dos bairros com esses meninos, conversando com a comunidade, ou seja, explorando a tecnologia social, porque também acho que é importante a gente falar que tecnologia também é conhecimento, né, socialmente, trazendo um outro viés. E no meio de tudo isso, eu descobri que não precisava ter coisas high-techs, que o analógico funciona muito bem. Então, você trabalhar essa questão do raciocínio lógico com o estudante, do pensamento computacional, de começar lá pela cultura maker e atravessando programação, robótica, e dar a oportunidade desses meninos serem protagonistas e construírem diferentes artefatos. Então, isso me modificou como professora, né? Hoje, eu não me imagino mais somente numa sala de aula convencional, trabalhando ali de maneira tradicional. Eu preciso ali ter outros artefatos, explorar outros espaços da escola. E junto com isso, a gente também está falando de novas maneiras, novas abordagens de ensino, né? Por exemplo, você trazer as metodologias ativas, que visam tirar o estudante da passividade, trazer ele para o centro desse processo de aprendizagem. A abordagem STEAM, né, que você vai trabalhar algumas áreas do conhecimento, mas por investigação. Então, você vai trabalhar a curiosidade. Então, tudo isso traz um outro significado para a escola, né? Então, quando eu falei lá inicialmente na minha fala a questão da democratização, eu vejo por esse outro lado, porque esses meninos e meninas estão numa escola conectada de uma maneira totalmente diferenciada, que a gente precisa ali, é como se fosse uma obrigação nossa também reinventar essa escola, então trazer esses novos pilares para esses meninos, mas que traga inventividade, que traga criatividade, que traga pensamento crítico e que principalmente então permita ali que eles sejam protagonistas dessa história. E nós, professores, também muda o nosso papel, né? Eu fui muito educada para ter uma autoridade dentro da sala de aula, porque, né, o professor era o conhecimento absoluto. De repente, não, nós somos mediadores desse conhecimento. Então, eu também me permito aprender dentro desse processo, mesmo quando eu não sei. Então, é uma mudança muito conceitual da escola, né, que a gente vivenciou, que eu estudei, para hoje essa escola que nós queremos. É isso, né? Então, com tudo que a gente falou até aqui, acho que não ficam dúvidas de quais são os benefícios, né, para os estudantes do uso da tecnologia, né? Então, são aulas muito mais dinâmicas, mais interessantes, atraentes, né, para os estudantes, mas também que fortalecem o aprendizado deles, né? No Brasil, a gente tem um contexto bem desafiador quando a gente pensa na infraestrutura das escolas, né? Essa realidade. Como inovar na sala de aula, considerando essa barreira de infraestrutura nas escolas? E aí eu gostaria de ouvir dos três a resposta. Perfeito. Eu acho que eu vou começar puxando aqui, né? Porque eu vivenciei isso na pele. Não ter a infraestrutura, não ter os recursos apropriados para iniciar um trabalho, que foi um trabalho onde eu tive que me reinventar como professora, né? Em um determinado momento, assim, eu me vi na situação, eu vou me lamentar por aquilo que eu não tenho, como muitos dos meus colegas, eu vou abraçar aquele lixo como objeto de conhecimento e vou tirar daquele lixo ali a oportunidade de trabalhar um projeto inovador de robótica, né, trazendo numa época que a gente falava que trabalhar robótica era somente com kit. E que ainda tinha um lado ali que era um universo masculino, né, não é um universo feminino.
Então, foram várias barreiras, né? Mas a questão da infraestrutura, ela é essencial, porque, assim, muitas vezes eu propunha para os estudantes, vamos fazer uma pesquisa, e quando todos eles estavam conectados, caía a internet, a conectividade da escola. Né? Então, assim, é olhar também do que você precisa de infraestrutura. E aí eu queria trazer, eu acho que um outro lado, que é o lado das políticas públicas. A gente precisa fortalecer a formação docente, eu acho que a gente vai ter mais tempo para explorar isso, mas eu acho que é importante dar esse aspecto inicial, porque os nossos professores não foram formados em competências digitais. Eles estão no meio desse processo tendo que desenvolver isso. E a infraestrutura conta. Mas o que a gente chama de infraestrutura? E aí eu sempre questiono, né? Porque somente terá os recursos tecnológicos também não vai garantir uma aprendizagem efetiva. É importante que a gente encontre nesse meio do caminho a intencionalidade pedagógica. O que eu quero buscar com essa tecnologia? Então, aí eu acho que serve uma pergunta, né? Para que eu vou usar essa tecnologia? Então, além de promover esse protagonismo, né, de que forma eu vou associar essa tecnologia para enriquecer as aulas, mas trazendo um aprendizado que realmente seja significativo. E isso só não depende, então, de tecnologia, né? Depende também de uma mudança comportamental, de uma mudança de comportamento desse professor, de entender que eu posso associar cultura maker, que eu posso associar metodologias ativas para fazer isso. Eu acho que Débora lacrou no 100%, assim. Eu fico pensando até em você, colega professor, que vai chegar na sala de aula aí na próxima aula. E eu acho que o mais legal é você olhar para onde você está e ver o que você tem disponível também. A escola sempre foi o lugar da criatividade, da arte. A escola já tem isso, muito bom. Já tem acesso a alguns materiais, a cartolina, o post-it, o lápis, a canetinha. Tudo isso é tecnologia, e tecnologia muito viva na escola, né? Então, comece a fazer com o que você tem, né? Olhe para o cenário, os recursos que você tem e aproveite. Se me dessem uma impressora 3D antes de um projeto que eu fiz com os meus alunos, ela seria só mais um móvel na sala, né? Eu cheguei na minha sala de aula e a sala de aula estava extremamente suja, daquela coisa do dia a dia, a ponta de lápis, nada assim. E eu falei, gente, mas a gente precisa pensar numa maneira disso ser uma coisa legal, né? Como a gente vai aproveitar isso como ferramenta de ensino? E aí a gente fez uma pesquisa, descobrimos de onde que vinha aquela sujeira, o que era a nossa responsabilidade, que é isso, e a solução foi uma campanha de cartazes para que a gente entendesse que aquele espaço é nosso. Quer dizer, olha, não teve altas internet com altos computadores, mas a gente fez cartaz, essa tecnologia que está aí viva, né? E a gente tem na maioria das nossas escolas, e isso deu um resultado. E aí depois disso, agora o que a gente pode fazer para incentivar as pessoas a irem até o lixo fazer? Aí eu pensei, vamos prototipar alguma coisa? Prototipamos uma lata de lixo mais divertidinha, mais legal, e aí os alunos arremessavam, quer dizer, isso foi, eu fui gerando demanda até para essa infraestrutura chegar. Então, eu gosto muito de deixar esse recado. Use os recursos que você tem. Às vezes você tem um computador, mas não tem internet. Às vezes é aquele computador que não é aquele modernão, é aquele... Mas veja até onde você consegue fazer. Aproveite esses recursos até para gerar demanda, sabe? Fala, olha, estou fazendo com o que eu tenho, mas, poxa, se vier um outro melhor, olha, eu quero fazer isso, mas eu tenho essa barreira hoje, né? Eu já dei sala de aula que a tecnologia que eu queria, Débora, era um ventilador e uma janela, porque nem isso tinha. E fizemos uma aula incrível. Então, eu acho que aproveitar os recursos que se tem. Infraestrutura é algo muito importante, né? Acho que tem que ter acesso à internet, sim. Tem que ter computadores de qualidade, sim. Mas a gente precisa ter um norte também. Qualquer computador? Tablet serve? Qual habilidade eu quero desenvolver? E aí eu trago a intencionalidade que a Débora falou muito bem. Porque eu posso dar uma Ferrari na mão de alguém que não sabe dirigir. Vai ficar lindo na garagem, mas a gente não vai aproveitar todo o potencial que ela tem. Então, a gente precisa ter essa intencionalidade, que habilidades eu quero desenvolver, que planejamento, para onde o PPP dessa escola aponta, né? E qual é a tecnologia que eu posso investir primeiro, né? A gente, há 3 anos atrás, estava falando de metaverso como se isso fosse salvar o mundo. Hoje a gente fala mais de inteligência artificial do que qualquer outra coisa. E amanhã isso pode mudar.
Então, em vez de fazer esse investimento, não, agora tudo é inteligência artificial, não, agora tudo é headphone. Não, vamos entender para onde a gente quer ir e fazer investimentos com qualidade. Por isso é importante entender muito sobre política pública, entender sobre a intencionalidade, criar um PPP robusto e que esse professor que vai chegar na sala de aula na próxima semana aproveite os recursos que ele tem, inclusive recursos humanos. Os seus alunos vão te ajudar muito e eles vão te ajudar a construir essa aula maker potente que vai chegar nos objetivos de aprendizagem. Obrigada, Flávio. Bacana, não, muito bom, né, ouvir tanto a da Débora quanto o Doug. Acho que é bem isso mesmo, né? A infraestrutura, eu entendo que ela tem uma característica de muitas vezes a gente ter a ideia errônea de que ela é um limitador para algumas coisas, né? E o Doug deu exemplos aqui, a Débora com o projeto dela, riquíssimo de robótica, né? Que a gente percebe que não é bem por aí, né? A gente não tem que ficar preso a uma questão da infraestrutura para que a gente desenhe um trabalho pedagógico coerente e significativo com os alunos, né? Então, dentro da perspectiva país, Brasil, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu vim para os Estados Unidos, estou aqui na Geórgia, eu trabalhando com alguns alunos que no mestrado, que já são professores, e eu perguntei, nas suas escolas, né, vocês têm espaços maker, né? Aí alguns perguntaram para mim, mas o que é isso? Então a gente às vezes acha, tá nos Estados Unidos, ou tá... Muitas das escolas aqui tem professor que não sabe nem o que é a diferença maker, hackerspace, makerspace, um Fab Lab, né, um laboratório de fabricação digital. Então, nós temos sim, né, um país que ainda tem uma porcentagem pequena, mas ainda tem no Brasil com escolas que não têm eletricidade. Então a gente vivencia essas coisas. O primeiro ponto, em relação à tecnologia, como o Doug colocou bem, é que é possível, e a gente trabalhou isso no documento, né, da BNCC Computação, de forma desplugada ou de forma a não usar qualquer tipo de recurso. Lembrando que tecnologia vem do grego, então ela é uma caneta, um livro, qualquer recurso que a gente utiliza, né? Então a gente consegue trabalhar conceitos de pensamento computacional, praticamente todos eles, de forma desplugada, né? Então a gente tem que ter esse ímpeto, enquanto país, com as pessoas que trabalham, né, dentro do pedagógico, seja administrativo ou seja no didático, como é o professor, mas um diretor, um coordenador, as pessoas que estão envolvidas, entendendo que a gente precisa dar o passo para poder trabalhar com seja a tecnologia que a gente tiver. Esse é o primeiro. O segundo ponto é, embora nós tenhamos essa característica de pensar, poxa, é possível fazer, como a Débora fez um trabalho riquíssimo com o sucata, né? Robótica é envolvimento de você programar um robô autônomo. Então você tem ali, você consegue fazer algumas coisas com motorização, mas você precisa alcançar. Por que eu digo isso? Porque a gente não pode ter aquele ponto, né, volto a repetir, da régua embaixo, de que sempre vamos nos conformar com que no nosso país, que é lindo, o Brasil, a gente não vai poder ter tecnologia de ponta, porque outros países terão. Então, ao mesmo tempo que é possível trabalhar, eu sempre defendo de que nós, né, nós todos estamos no país, eu estou aqui, mas sempre que posso estou no Brasil, e fazendo algo pelo país, vamos lutar para que as nossas crianças, principalmente das escolas públicas, tenham a melhor tecnologia possível. E que, como o Doug pontuou, pode ser que eu escolha uma tecnologia dentro de uma escola e aquela não é a melhor para aquele momento. Por isso vem uma outra característica importante, que é inclusive, na minha visão, uma das 3 características que eu vejo como o professor, como da identidade dele, da profissão dele importante, que é a curadoria. Com a inteligência artificial, a gente tem tantas ferramentas e são lançadas semanalmente. Tem tanta coisa que, assim, o papel docente ou de uma escola, e aí vou para o administrativo também, é escolher algo. Então, por que eu escolho uma impressora 3D e não um computador X? Por que eu escolho uma cortadora laser ou eu vou pegar uma cortadora de uma máquina de vinil? Qual é a diferença delas? Eu vou ter projetos para trabalhar com uma fresadora, por exemplo, ou com outro tipo de equipamento? Isso é curadoria também. E para o professor eu vejo a mesma coisa. Então, para mim, se ele não for reflexivo, né, ter a questão da curadoria e a pesquisa da sua própria prática,
não vai funcionar. E para a escola a mesma coisa. Eu preciso entender quais são os projetos, como eu vou conseguir trabalhar, de que forma eu vou caminhar. Então a infraestrutura tem um pouco desse caminhar do que muitos, né, tem esse mito de que não dá para fazer muita coisa, que a infraestrutura tem que ser tudo de última geração, mas a gente tem que sempre pensar que eu também não posso me contentar que eu tenho quase nada e nunca uma criança de uma escola pública vai poder mexer no kit de última geração de robótica. Ele pode também, e eu acho que a gente tem que lutar com o nosso poder público para que eles tenham esse acesso também. Excelente. Vocês todos trouxeram caminhos, possibilidades. Mas, Doug, ainda para muitos educadores parece muito distante essa ideia da transformação da educação. Por onde os professores podem começar? Tem algum passo a passo aí na prática que você pode compartilhar para que os professores possam começar a inovar na sala de aula? Olha, a primeira dica que eu dou é que bom que a gente tem muita informação disponível, pulverizada. Por aí, você tem um colega do lado que é um par mais experiente, você tem na internet muitas coisas onde você pode se informar. Então, comece descobrindo qual é o seu cerne, qual é o seu mote, o que faz o seu olhinho brilhar. Eu diria para esse professor, meu amigo de sala de aula, mas o que a Débora se encontrou lá no meio da sucata da tecnologia social, eu também sou de humanas, né? Eu me descobri maker no meio da inclusão, né? Eu preciso de uma ferramenta para fazer com que esse aluno estude o conceito de territorialidade de Milton Santos com a música Madureira do Arlindo Cruz, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Será que uma ferramenta de GPS me ajuda a fazer isso? Então, você acaba vendo assim como, e você vai se apaixonando. Tem dias que são, nossa, que dia maravilhoso, você vai dormir feliz. Tem dia que você se planeja aquela aula show que vai ganhar o Emmy, o Grammy, o Oscar, e dá tudo errado, e aí você volta para a prancha de planejamento. Mas primeiro, acho que é buscar informação, descobrir aonde o seu olhinho brilha, né? Onde você tem vontade de fazer e pensar que a tecnologia, ela não é um blur, uma névoa, porque tem gente que pensa, tudo que liga na tomada é responsabilidade da Débora. Então, olha, Débora, você não é boa de tecnologia, que meu ar-condicionado tá pingando, né? As pessoas têm um pouco dessa visão deturpada, né? Que tudo é tecnologia, mas a Débora não precisa saber de tudo. A Débora não precisa fazer sucata e consertar ar-condicionado e ser fera na máquina de lavar e também programar com kits de robótica e tudo. Muita coisa eu sei, muita coisa eu ainda não sei e estou buscando aprender. Tem coisa que ainda não chegou na minha mão. Então é isso, descobrir aonde você está e se desmontar a máquina de lavar é o seu corre, desmonta essa máquina e veja onde funcionam as peças e onde isso está e onde você pode aproveitar essa aprendizagem e pensar que o desplugado, como o Flávio bem disse, funciona muito bem. Hoje em dia, a inteligência artificial está muito mais próxima do livro de receitas da vovó do que da Rose, que é o robô dos Jetsons, né? Então, um prompt é um texto instrucional. Texto instrucional é conteúdo do nosso currículo de português. Vamos trabalhar texto instrucional para dizer, olha, como é que a gente vai fazer? Porque a gente tem mania de falar assim, vai lá, vamos fazer um bolo. Pega os ingredientes, mistura tudo, bota no forno, né? Mas se a gente fizer isso, não vai dar certo. Então, como eu posso refinar esse texto instrucional para que ele fique mais rebuscado, para que ele tenha um bolo melhor? Pega todos os ingredientes. Então, pega 1 quilo de açúcar e coloco dentro, vai dar um bolo? Não. Então, pensar nisso, trabalhar o texto instrucional de maneira desplugada, trabalhar computação e pensamento computacional com post-it, pensar nessas estratégias desplugadas, onde esse professor pode começar a fazer hoje, com o recurso que ele tem, pensando na intencionalidade, que é a palavra que a Débora trouxe, que para mim é a palavra do momento, pensando na intencionalidade, na habilidade, no conteúdo que você quer desenvolver, a gente com certeza está indo no caminho certo. A gente tem falado bastante sobre como o professor pode inovar na sala de aula, mas também a gente falou sobre políticas públicas. E aí eu gostaria de falar um pouco com o Flávio sobre isso, saber a opinião do Flávio em relação ao que o Brasil precisa para avançar em tecnologia e inovação, o que precisa para reinventar o processo educacional. Bacana, pergunta de milhões, né? Mas eu acho que, bom, a primeira coisa é um comprometimento que a gente já viu do ponto de vista de políticas públicas com
as leis, né, a própria BNCC Computação, de que eu estou procurando, de um país de proporções continentais como o nosso, olhar para um cenário mais de padronizar em algumas situações, para que a gente tenha um aluno formado no Rio Grande do Sul e lá em Alagoas com a mesma raiz curricular, né? Embora a gente tenha as regionalidades e tenha essas adaptações do currículo. Então a gente já tem isso nesse comprometimento, que eu acho que é importante, né? Um segundo ponto que eu acho que é importante do ponto de vista de inovação em si, não é só um comprometimento no âmbito das políticas públicas, mas dos profissionais. Vocês, né, eu faço parte aqui da mesa virtualmente, mas tanto você, Caterine, né, junto à fundação, com olhar para o país, colaborando no que é possível, né, dois profissionais que, tanto o Doug quanto a Débora, engajados em transformar suas realidades, comprometidos, não esperando uma grande tecnologia, mas fazer, começar e transformando, né? Doug falou bem, planejei, não deu certo, refaço, recomponho. Muitas vezes a gente vai deixando de começar, de fazer estruturalmente mudanças curriculares, no dia a dia, no processo de ensino-aprendizagem. E isso começa desde um único professor. Porque dentro de uma sala de aula o professor consegue fazer esse trabalho, mesmo que uma escola esteja mais fechada. Eu vou usar a palavra tradicional, eu não gosto muito dessa palavra, porque imagina que uma escola nasça inovadora. Ela tem uma tradição inovadora de 10 anos, vou imaginar. Eu não posso chamar ela de uma escola tradicional, mas é a tradição dela ser inovadora. Então eu não gosto muito da palavra tradicional, mas é o que temos, né? Porque a inovação educacional também é um ponto importante. O que é inovação educacional, né? É algo que ninguém nunca fez? E aí hoje alguém já fez e nunca foi feito? Né? Isso vai, como a Débora citou, metodologias ativas no início, trabalhar, por exemplo, com centros de interesse dos alunos, é o Vite de Clory, Bélgica, 1859. Já aconteceu. Escolas democráticas, como a Escola da Vila em Portugal, vamos conversar e definir coisas. Tolstói na Rússia, também na segunda metade, na metade do século XIX. Então não é isso a inovação educacional. É tudo que a gente consegue construir quanto realidade local e transformar a nossa realidade com um novo conhecimento de tudo que está sendo feito ali. Então, se a gente tiver esse comprometimento no âmbito de política pública, quanto no âmbito individual, que vai se expandindo para o coletivo dentro dos ambientes escolares, das redes de ensino, a gente vai conseguir expandir esses processos, porque não vai depender só de infraestrutura, não vai ficar dependendo de práticas individuais, e aquilo acaba contagiando de alguma maneira, né? Então eu imagino que esse comprometimento e esse escalonamento, em que as pessoas vão entendendo as suas intenções, né? A intencionalidade foi citada aqui, de que a gente não fica preso a de que para aprender eu preciso decorar as coisas. Né? A gente já tem pesquisas aí de décadas de que não funciona assim. Se eu começar explicando um conteúdo, ou eu começar pelo exercício e explicar no caminho, dá na mesma. Tem vários, posso citar vários aqui, né? De ciência cognitiva, inclusive. Então, eu acho que é um pouco desse caminho. Obrigada. Nosso bate-papo está muito bom, mas infelizmente estamos chegando ao final dessa conversa. Porém, antes de encerrarmos, eu gostaria que vocês compartilhassem algum caso inspirador que vocês queiram deixar com quem está nos assistindo. E aí eu gostaria de ouvir de cada um de vocês aí uma experiência que vocês possam compartilhar. Bom, eu tive muitas experiências, né? Tanto de um lado como do outro, como gestora de políticas públicas, mas também como professora. E eu acredito no poder da tecnologia realmente como uma ressignificação de ensino. E eu queria falar do William. O William foi meu estudante e no 8º ano ele não sabia ler e escrever. Mas o William construiu um helicóptero com recipiente de sucos, utilizando palitos de sorvete, motores retirados dos computadores velhos, então a hélice funcionava, já estava quase ali impulsionando, porque era bem levinho, já quase voando, e eu encantada, como uma professora, vibrando, porque a gente vibra pelos nossos estudantes. William, como você construiu isso? Me conta, eu quero saber esses detalhes. E o William falou assim: professora,
quando todo mundo for embora, eu gostaria de ter essa conversa com você, tudo bem? Não, tudo bem. Todo mundo saiu da sala, o William ficou, e o William virou para mim e falou: professora, você sabe que eu não sei ler e escrever, mas se eu voltar aqui depois do horário, você me ensina a ler e escrever? Naquele momento, eu me senti a professora mais realizada do mundo, porque a gente espera, a gente vibra, né, pelo despertar de um aprendizado desse estudante. Ao mesmo tempo que eu me senti a pessoa mais fracassada do mundo, por compreender que esse menino passou 8 anos na escola, a escola não foi suficientemente capaz de despertá-lo para essa aprendizagem, ele precisou fazer algo que fosse significativo para ele, para que ele pudesse despertar. O resumo da história é: William aprendeu a ler e escrever no 8º ano. Ele se formou no 9º, ele fez ensino médio, e esse ano é o 1º ano de física dele na USP. Uau! Eu trago essa história e desculpa um pouco a emoção, porque é difícil não me emocionar, mas quantos outros Williams nós temos na escola? E assim, e é um pouco disso que eu queria trazer, esse poder de ressignificação do ensino. O que falta ainda, talvez, hoje no nosso país, é a gente ter a coragem de realmente fazer essa implementação dentro das escolas via políticas públicas. Preparar melhor os nossos professores para lidar com um pouco dessas dificuldades, para que a gente tenha êxito, de fato, na educação e uma transformação de verdade. Eu ia até trazer um outro exemplo, mas já ela falou do William, eu vou falar... Eu gosto muito de falar uma coisa, que eu falo que a universidade nos dá o diploma, mas quem carimba é o aluno. O aluno que carimba o nosso diploma, assim, agora, esse aqui é professor de verdade. E eu vou falar do Washington, que é o meu com W também. O Washington, um menino surdo, né, com todas as dificuldades de uma pessoa surda de uma família ouvinte, que estava aprendendo Libras ainda ali no 4º ano, 5º ano, não tinha o português, a língua portuguesa por ser surdo, e estava aprendendo a Libras, ainda estava naquele meio daquele processo. E aí eu recebo olha, o Washington precisa aprender sobre movimento de rotação e translação. Falei, isso para mim é mole. Nossa, é mole. Eu sei, dou essa aula com o pé nas costas. Aí cheguei, preparei aquela aula maravilhosa para o Washington, planeta Sol, movimento aqui. Ele perguntou o que é planeta. Aí eu olhei e falei, ele não sabe o que é planeta. Não, vou explicar o que é planeta, né? A Terra é um planeta, o Sol ele conhecia, planeta ele não conhecia. Movimento, o que é movimento? Eu falei, gente, ele tem uma série de lacunas que não é do conteúdo, são de conhecimentos prévios que uma pessoa ouvinte acaba adquirindo ali por ouvir mesmo, e ele por não ouvir não tinha. E eu falei, caramba, mas como é que eu vou fazer para ele entender conceitos que pra gente são básicos, né? Para pessoa surda não alcança. E aí eu fui recorrer às tecnologias. E aí eu trabalhei a maquete, a experiência, os simuladores. Eu achei um simulador de movimento de rotação e translação na internet. Mostrei para ele, olha, isso é a Terra, a gente mora aqui. E mostrei a luz, satélites, e mostrei aquele movimento. E se a gente chegar à Terra um pouco mais perto do Sol? Fizemos todos esses testes e o Washington ali encantado. E ele tira 7,5 na prova. E o professor falou assim, mas como esse aluno, que sempre tira notas muito baixas, tira 7,5 nessa prova? Você fez a prova para ele? Eu falei, não fiz. Não estava nem na sala. E é isso. Acho que a tecnologia tem esse papel de mostrar coisas que às vezes não são concretas para todo mundo. E esse exemplo acho que me fascina. Eu perdi um pouco o contato do Washington, queria saber onde ele está. Se o Washington estiver me vendo aí, Washington, estou com saudade de você. Saudade. Mas a gente tem muitos casos para dizer e eu acho que esses alunos acabam carimbando o nosso diploma. Excelente. Flávio. Legal. Não, muito, muito interessante, né? Eu tenho algumas coisas também, mas eu queria citar São 3, na verdade, 5 segundos de cada um, né? Uma aluna, que é a Luísa, que foi ensino médio, né? Não conheço pessoalmente, mas só caso para vocês entenderem, né? Que criou um gel que valia custo de centavos num projeto de química na escola. Uma outra aluna, mulher, ensino médio, que criou canudo com vegetal. Um aluno indiano de 15 anos, uma impressora Braille usando um kit de robótica Mindstorms da Lego. E um que eu vi pessoalmente, que quando eu estava em Stanford fazendo
estava um pós-doutorado e estava lá como pesquisador visitante, e eu fui num colégio em que 30% não falavam inglês. E eram meninos de El Salvador, na América Central, e eles criaram uma caixa de som como essas de Bluetooth, usando uma cortadora, madeira. O que tudo isso tem em comum? Primeiro, nem tudo é solução para resolver algum problema específico. Às vezes são coisas individuais que você dá o sentido, né? Então, o quanto a gente proporcionar para o jovem, para a criança, experienciar, vivenciar, ter sucesso naquilo que ele entende e fazer sentido para ele, como casos incríveis aqui que tanto o Doug quanto a Débora trouxe, esse é o papel nosso, para mim, principal, né? Porque a escola tem o papel principal da promoção do conhecimento do senso comum para o conhecimento científico, mas ela tem outras características de também trazer elementos de vivência, de ser uma escola alegre, divertida, né? Que eu posso falar mais alto, posso falar mais baixo em alguns momentos, posso caminhar, eu tenho prazer de ir à escola, né? Não ser aquela coisa que um antigo psicólogo da USP, né, Júlio Gorpa, falava assim, você já percebeu como as crianças adoram ir para a escola e odeiam entrar na sala? Então, quanto a gente está podendo transformar a sala de aula num espaço de criação mesmo, né? De design, de fazer com que os jovens tenham uma participação mais ativa. Que conversa maravilhosa, que cases inspiradores. Gostaria de agradecer muitíssimo cada um de vocês pela disponibilidade, pelo tempo, por ter compartilhado essas experiências e vivências de vocês. A gente está chegando mesmo ao fim. Gostaria de pedir para vocês se despedirem da audiência, que também gostaria de agradecer por ter acompanhado a gente até aqui. E fiquem à vontade para vocês compartilharem suas redes sociais para que quem está assistindo possa também seguir vocês. Eu queria muito agradecer, eu acho que foi um papo, né, enriquecedor, a gente ficaria horas e horas aqui, mas se eu puder fechar com uma palavra, assim, meu querido colega professor, né, se permita aprender dentro do processo, porque ele é muito rico, né, muitas vezes a gente tem esse entrave. E quem quiser continuar essa conversa fora aqui, né? Estamos ali nas redes sociais como Garófalo Débora, fique à vontade para me contatar. Mas muito obrigada e parabéns à Fundação pelos 25 anos, que continua impactando muito ainda e apoiando a nossa educação. Parabéns, Fundação, pelos 25 anos, né? Me orgulho de fazer uma pontinha nessa história, né? Mas que bom, ficamos muito felizes, obrigado por tudo. Agradecer a Caterine por essa mediação maravilhosa, agradecer os colegas, Débora, uma amiga de muito tempo, Flávio, que bom conhecer você, mesmo que virtualmente, espero que a gente possa se conectar algumas outras vezes. E meu colega professor, o que eu posso deixar para você é conta com a gente, se quiser continuar essa conversa, Doug Alvoroçado em qualquer rede, só jogar lá Doug Alvoroçado, você vai ver essa carinha lá, só me adicionar, pode puxar papo que a gente responde e um beijo. Valeu, prazer enorme estar com vocês, né? É uma pena não poder essa semana estar aí, se tivesse com certeza estaria à mesa com vocês. Prazer ver a Débora também, que fazia um tempo que eu a vejo pelas redes, mas que tivemos aí algum tempo de presencial. Doug, um prazer enorme, tua experiência, o pouco que já ouvi é riquíssima. Caterine, mais uma vez, agradeço também em nome, né, da Fundação, que eu sei que você está aí representando e está fazendo um trabalho incrível de abraçar, né, as coisas no país, né, como você também, né, hoje eu estou fora, você sei que também tem um amor pelo teu, né, e tem toda uma questão e está abraçando o Brasil e fazendo tantas coisas boas para o país. Essa iniciativa é incrível e parabéns para a Fundação por poder olhar para o país e enxergar as políticas públicas, enxergar a educação com um olhar diferenciado. Muito obrigada a todos. Pessoal, vocês aí que estão nos assistindo, eu gostaria de convidar para que continuem acompanhando a série de videocasts, iniciativa aí que dá continuidade à comemoração de 25 anos da Fundação Telefônica Vivo. Não percam o próximo videocast. A temática foi um pouco abordada hoje, mas ela vai ser abordada com profundidade sobre a formação do professor
que está aí na frente aí e que está abordando as tecnologias. Então, não percam, esse próximo videocast será conduzido pela gerente sênior de formação docente à distância da Fundação Telefônica Vivo, Karina Daidoni, e ela vai estar acompanhada de convidados muito especiais, especialistas e professores das redes públicas de Espírito Santo, Acre e Rio de Janeiro. Então é isso, não percam. Obrigado, pessoal, e até a próxima.